Vamos lá, menininhos e menininhas, bora fazer alguns exercícios aqui, né? Então, vamos expressar os benditos aqui. O A, ele fala o quê? Não, ele fala assim, ó, B é um elemento de A. B é um elemento de A. É lógico que A, aqui, eu posso representar, por exemplo, como uma variável. Eu posso simplesmente colocar A é igual ao quê? Por exemplo, B. Simples. B é um elemento de A. Eu poderia ter outros elementos dentro do meu conjunto, né? Mas, neste caso aqui, B pertence a A. Né? Ele é um elemento de A. Partindo disso, eu posso colocar aqui, ó, B pertence a A. E eu poderia ter outros elementos aqui dentro, tá bom? Poderia ter N elementos aqui dentro. Como eu disse, estou falando sobre conjuntos finitos. Não estou falando de conjuntos infinitos, estou falando de conjuntos finitos. Tá? Então, neste caso aqui, B pertence a A. Tá? Aí eu, aqui no exercício B, falo que K não é um elemento de B. Então, K não é um elemento de B. B é o quê? Eu posso colocar, sei lá, tipo, XYZ, por exemplo. Né? Então, XYZ. Não necessariamente eu teria que escrever aqui, tá? Eu estou só escrevendo para poder representar, tá bom? Então aqui, X não pertence, X não, K, perdão. E K não pertence a B. Simples assim, tá? Aí eu tenho que colocar aqui agora na C o conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Então, aqui na C ela é o conjunto consistindo dos elementos A, B e C. É bem simples. Eu simplesmente só tenho um conjunto. A, B e C. É isso. Não tem muito segredo, né? Agora, B pertence ao conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Então, vamos colocar aqui esse mesmo bendito que nós temos. Então, aqui, ó, tenho D e eu tenho qual conjunto? Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, eu tenho o conjunto C. E eu vou chamar ele de A, por exemplo. Beleza? Ele é igual a A. Só para não ter que ficar reescrevendo. Ok? E aqui está falando, ó, B pertence ao conjunto consistindo dos elementos A, B e C. Então, neste caso, o B, ele pertence a A. Porque eu estou falando que A é igual a B e C. Lembra quando a gente quando nós falamos de variáveis? É isso daqui, tá bom? Agora, ó, o conjunto B pertence ao conjunto cujos elementos são A, C e o conjunto B. Tá? Então, eu tenho aqui a minha E, beleza? Então, a minha E, quais são os elementos que tem dentro dessa variável? Eu vou chamar essa variável de B maiúsculo aqui, tá? Então, eu tenho aqui as variáveis. Eu tenho o A, eu tenho o C, e aqui dentro eu tenho um outro conjunto. Dentro do conjunto eu tenho um outro conjunto, um subconjunto, se você quiser falar assim mesmo, né? Que é um outro elemento, um outro conjunto, que tem o elemento B dentro dele. Beleza? Então, o que eu posso, o que está falando aqui? Ó? O conjunto B pertence ao conjunto cujos elementos são A, C e o conjunto B. Então, dado que essa variável aqui é B, né? Então, é o contrário. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, B, deixa eu fazer uma chavinha mais bonita, pertence, é um Ezinho mais retinho, assim, ó, pertence a B. Lembrando que aqui o B ele representa esse conjuntinho que nós estamos falando aqui. Tá? Agora F, o conjunto dos filósofos brasileiros. Agora nós estamos falando sobre um conjunto maior, né? Nós estamos falando sobre coisas maiores. E eu não sei exatamente quais são os conjuntos dos filósofos brasileiros, pelo menos não de cabeça. Né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que representar de uma outra forma. F. Beleza? Então eu tenho que representar de uma outra forma, eu tenho que fazer um outro conjunto. Lembra aquele lá que tal que? Aquela barrinha? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, F de filósofos,
Aí eu vou colocar aqui um conjunto de x, sejam eles quais x forem, 1, 2, 3, beirando ao infinito, né? Tal que x pertença, né? Seja um filósofo brasileiro. Vou colocar assim, ó, seja um filósofo brasileiro. Tá tudo torto, mas é compreensível. Pelo menos tá quase uma letra de médico, né? Me sinto um médico escrevendo. Beleza? Então é isso aqui. Como nós não temos todos os nomes escritos, né, por escrito, eu represento dessa forma. X tal que X seja um filósofo brasileiro, tá bom? E vai ser meu F. E quais são? 1, 2, 3, 200, 500, 1 milhão, 300 milhões, 200 milhões, não sei, né? Inclusive aqui nem mesmo falam quais são os filósofos brasileiros ainda vivos. Então, você tem, sei lá, se a gente for falar desde que chegou aqui, 500 anos, né? Desde que os portugueses chegaram, 500 e pouco, né? 1500, então 521 anos. Ah, se for tratar dos índios também, então é gente pra cacete, né? Então G. Então, ó, o conjunto dos números pares maiores que 6 e menores que y. Aqui pega um pouquinho. Eu posso fazer essa representação tanto escrita, a frase escrita, ou eu posso fazer uma representação ou eu posso fazer uma representação numérica, simbólica disso. Vamos fazer as duas, tá bom? E vamos lá, ó, eu vou colocar aqui, vou chamar isso daqui de A, porque sim, tá? Então vamos fazer a escrita. Então x, pode ser y, pode ser z, pode ser, sei lá, Joana, qualquer coisa, tá bom? Tal que x seja par e maior que 6, maior que 6 e menor que 20. Beleza? Eu posso fazer dessa forma. Então, ó, o conjunto dos números pares maiores que 6 e menores que 20. Que x seja par e maior que 6 e menor que 20. E aqui não está falando dos se são números reais, se são números naturais, tá bom? Aqui nós estamos tratando que seja natural, por exemplo, né? Porque se for número real, infinito, né? Se eu fosse para fazer uma representação numérica, né, ou simbólica, ficaria mais ou menos assim, né? Então aqui x tem a, então seria, por exemplo, x módulo de x módulo de 2 igual a 0 e acho que é assim que escreve, né? E 6 menor que x menor que 20. Seria mais ou menos isso. Eu poderia colocar, né? Porque módulo de 2 é igual a 0, né? Então, módulo assim, tipo, se eu dividir por 2 não pode sobrar nada. Então, por exemplo, se eu pegar 3 e dividir por 2, vai dar 1,5, por exemplo. Né? Este daqui, é que eu não lembro exatamente qual que é o módulo, né, matematicamente falando, mas porcentagem de x, o módulo de x é igual a 0 e 6, x tem que ser maior que 6 e tem que ser menor que 20. Simples assim. Não está falando maior ou igual, está falando menor. Não está falando menor ou igual, está falando menor. Então, dessa forma, nós poderíamos colocar também. Né? Então, vamos colocar aqui a última, que é a H. Platão não é um elemento do conjunto dos indivíduos que são filósofos e moram no canto da lagoa. Né? Então, eu posso fazer assim. Eu posso fazer os F de filósofos tais que X tal que são filósofos, X é filósofo
filósofo e mora no canto da lagoa. Ah, coloquei minúsculo mesmo, dane-se. Então vou colocar aqui, por exemplo, Platão não pertence a F. Beleza? Então veja que aqui eu coloquei em singular, tá? Não coloquei são, né? Ó, sejam, eu não falei que são filósofos brasileiros. Eu não estou falando, eu não estou aqui, não estou representando outros conjuntos, tá? Aqui eu estou falando sobre elementos. Então por isso que quando eu coloco aqui, eu coloco no singular. Tá bom? É isso aí, meus queridos. Pelo menos por enquanto é isso. Próximo vídeo teremos mais. Beijos, até mais.